Chegamos ao momento de ouvirmos o Evangelho da Graça de Deus. O tema da nossa mensagem é Cristo, a presença ignorada. Que triste realidade. Isto foi nas nossas vidas, mas é uma realidade na vida de muitos cristãos. Eu vou repetir. Cristo, a presença ignorada. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de número 5, olha lá. 13. Deu ruim? Aí. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Se é que isto é possível, porque eu reconheço que acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, esta mesma coroa que nós coroamos esta manhã. Eu te peço uma vez mais, neste assunto polêmico, que tu me ajudes a revelar as insondáveis riquezas do teu evangelho. E te peço que tu me uses com ousadia e intrepidez, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pela internet digam amém. Amém. Deixe-me esclarecer uma coisa muito importante. Quando nós falamos assim, você tem que sair do sistema. É importante você entender que nós estamos falando do sistema doutrinal. Nós não estamos falando assim, deixe de se reunir, deixe de cantar louvor, deixe de orar. Não é isso, não. Nós estamos falando do sistema doutrinal. Estamos falando para você sair do ensino religioso e continuar em Cristo. Porque algumas pessoas que não são nem da lei e nem são da graça, são grupos radicais que usam partes da graça de Deus para ir contra reunião, para ir contra quem louva. Teve um abençoado que me chamou no WhatsApp e diz: o senhor ainda faz parte do sistema religioso. Eu disse: por quê? Porque o senhor usa terno. Eu disse para ele: então, quem é religioso é você. Está me julgando segundo a forma que eu visto. Ou tem em Paulo dizendo que é proibido usar terno? Tem nos religiosos. Os religiosos é que proíbe usar bermuda. Então eu sou do sistema porque eu uso terno? Então o executivo é do sistema. Então os ministros lá em Brasília são do sistema. Os advogados, os empresários. Se você for aqui na Avenida Rio Branco, no centro da cidade, então você vai ver um montão de sistema religioso que todo mundo usa terno. Abençoados, o terno faz parte do vestuário masculino. E cada um se veste da maneira que quer e que agrada, ou a si mesmo, ou a esposa. Isso é viver livre, ser livre é isso. Então, quando nós falamos, você saiu do sistema, ou tem que sair do sistema, nós estamos falando com respeito ao ensino do engano, das práticas cerimoniais. Uma coisa que deve ser notada é o seguinte: por exemplo, existe o sistema político, sim ou não? Sim.
E quando eu prego aqui, eu estou mandando você sair do sistema político? Não. Existe o sistema financeiro. Eu estou mandando alguém sair do sistema financeiro? Não. Então, se você se reúne, você não está num sistema. Você está em graça e você gosta de se reunir. Para você é saudável. Mantém comunhão com os irmãos. Freia a sua carne, porque a mim freia. Eu ontem tinha vários compromissos, mas eu tinha compromisso com a sua vida hoje de estar aqui. Já tomamos café, já rimos, já brincamos, tiramos foto um com os outros, já marcamos almoço durante a semana. Isso é a comunhão. A pregação do Evangelho é apenas parte da mensagem que vai ao YouTube. Mas a nossa reunião é muito mais do que apenas pregar aqui. Então, algumas pessoas, grupos radicais que se formam, que não têm compromisso com vidas, que dão péssimos testemunhos, então ataca tudo isto que acredita ser um sistema, mas não é. Quer ver uma outra coisa? A pessoa diz assim, é sistema se reunir, mas ela monta grupo na internet, também criou um sistema. Porque o sistema é tudo aquilo que é organizado para tratar de um assunto. Não se reúne fisicamente, mas tem grupo para debate, para contenda, para falar mal, para atacar aquele irmão, para atacar aquele outro, para atacar aquele outro. Criou-se então o quê? Um sistema virtual de ataques. Então, sair do sistema é sair do engano doutrinário. E esta manhã, eu quero trazer mais um ensino para tirar as pessoas desse sistema religioso doutrinário. Eu não estou dizendo para você sair da sua igreja e dar mau testemunho, beber, voltar para as drogas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo a maneira correta, segundo aquilo que eu entendo como evangelho, de servir a Cristo. Então, olha o que Paulo diz em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5. E o tema é Cristo, a presença ignorada. E você vai entender. Leia. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Agora, olha a frase. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está no monte? Não. Como? Tá vendo? É isso que eu falo. Como não? Não. Ora, o que é que o crente vai fazer no monte? Buscar a Deus. Ora, se ele vai buscar a Deus no monte, ele está ignorando a presença de Deus nele. Correto? Correto. Se esta Bíblia está aqui, como que eu vou buscá-la lá na esquina? Eu estou ignorando a presença dela aqui. Como que eu vou buscar algo lá na esquina que está aqui? Eu sou louco? Paulo disse, ou não reconhecer. Vocês não reconhecem que Cristo está em vocês? Não reconhece? Ora, se não reconhece, esta presença está ignorada. Que triste isso, não? Você já se sentiu ignorado? Já? É bom, é bom, é bom. É bom você chegar no local e as pessoas nem tá aí. E você, ei, e a pessoa nem. Você já chegou no local que estava todo mundo conversando? Quando você chegou, todo mundo parou um assunto, tu foi para um lado, outro foi para o outro. Amanhã a gente fala. Já aconteceu isso com você? Comigo já várias vezes. Eu já me senti ignorado, desprezado. Isso faz muito mal. Ou vocês não sabeis o que diz a Escritura a vosso respeito, que o Espírito de Deus que habita em vocês tem ciúme de vocês? Ora, ele deu a vida, ele se revestiu de carne, abriu mão do seu poderio. Ele destruiu o templo lá em Jerusalém, veio morar dentro de você, e você procurando ele em outros lugares que não seja dentro de você?
E os judeus que tinham véu, não entendiam nada de evangelho, teve um dia que ele deu uma chamada nos camaradas. Ele disse: gente, quando vocês quiserem orar, vocês entram, subam um monte. Quando vocês quiserem orar, vocês entram dentro do quarto de vocês. Fecha a porta após si, se desligue de tudo. E ora para todo mundo ouvir. Não. Você entra dentro do quarto de vocês. Fecha a porta. E ora em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará. Foi isso que ele ensinou. Mas a igreja ignora. E eu me lembrei disso. Quantas vezes eu fui ignorado? Isto fere. Principalmente por quem você ama. É uma dor muito forte no peito. Ele deu a vida por você. Aquele mesmo Deus que disse: haja luz, em que o seu espírito pairava sobre a face do abismo, esse Deus veio morar dentro de cada um de vocês. E o que é que vocês estão fazendo com esta presença? Pedindo o pastor para orar por vocês. Pastor, você ora por mim? O pastor, claro, né? Claro que eu oro por você. Pegou o envelope da bênção? Pastor ama pessoas que pedem oração a ele. A pessoa deve falar: mais um que ignora a presença de Deus dentro dele. Meu amado, quem tem Deus precisa da oração de alguém? Precisa. Porque eu não preciso. Eu tenho convicção de que Deus está na minha vida. Davi, que não entendia a graça de Deus, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal comigo, mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas basta ter um perigo, basta passar o cartão, o pagamento não sair, já acabou a confiança, Deus já não habita mais nele, ele já precisa de um saquinho de sal, ele já precisa meu amado. Cristo é ignorado quando os crentes não entendem que ele está dentro de cada um deles. Ele não está nos templos. Alô? Ele não está nos templos. Graças a Deus. Eu estava vendo um bonito. Eu mandei o áudio para os irmãos aí, me ameaçou, falou que vai acabar comigo. Sei como, só se for de fome. Estava pregando lá, dizendo assim: vocês que entraram neste grande santuário, e apontava para a catedral dele, pregador da graça. De qual graça? Porque alguns dizem assim: eu recebi uma grande graça do Senhor. Outras igrejas dizem: nós somos a igreja verdadeira da graça. Amado, deixa eu abrir um parênteses. Todo local que você entrar e você vê alguém falar: nós somos a única igreja, corra. Não existe a única igreja, não existe a única doutrina, não existe um único lugar. O único é o Cristo ressuscitado. Não existe ninguém que pode dizer: eu sou o único. Só Ele é o único. O único soberano. Isso é conversa para boi dormir. Ele não está nos templos. Os crentes vão aos templos procurar Ele. E uma senhora, claro que a gente vai entendendo até a pessoa amadurecer, né? Quando ela chegou ali na porta, ela disse: graças a Deus eu cheguei na casa do Senhor. Falei: não, o Senhor Geraldo não mora aqui. Não, na casa do Senhor Deus, não. A casa do Senhor Deus acabou de chegar aqui. É você. Você é a casa de Deus, que veio se reunir como igreja neste espaço. Quando todo mundo for embora, Deus não estará aqui, porque Ele não habita em espaço físico. Ele habita em crentes, em vidas regeneradas por Ele.
Então olha o que Paulo disse quando chegou em Atenas, e eles mergulhados na religiosidade. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, preste atenção, não é o Deus que a religião fez, é o Deus que fez o mundo. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Pode parar aqui. Aí, os grupos radicais dizem assim: se Deus não habita em templo por mão de homens, como é que vocês estão reunidos aí? Mas templo tem os elementos da lei. Para se caracterizar templo, tem que ter os elementos da lei. Tem que ter o sacerdote. E cadê o sacerdote aqui? O sacerdote é Cristo. Quem é o pastor aqui? Cristo. Quem é o levita para tomar dízimo aqui? Não tem, mudou o sacerdote. Cadê os elementos da lei? Não tem também. O que é que tem aqui? Uma reunião dos membros da igreja que junto compõem a igreja de Cristo. Poderíamos estar reunidos aonde? Na rua, na chuva, na fazenda? Não mudaria nada. A igreja se reúne em qualquer lugar. Quem ia ao templo, não. Porque só lá no templo estavam os elementos. Só lá no templo estavam os levitas para tomar dízimo. Só lá no templo estavam os sacerdotes para oferecer pecado. Aqui não tem ninguém em pecado. Quem está em pecado aqui, por favor, diga ualá. Não tem, abençoado. O Cristo ressuscitado tirou todos. Não ficou nenhum para a lei. Então, se eu digo, eu vou naquele lugar para buscar Deus, você está ignorando a presença dele que está na tua vida. Se você diz, Deus está na minha vida e eu vou me reunir como igreja, começou a confessar em linha com o evangelho. Porque Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus habita em algum lugar. Aonde? Em você. Você é o santuário de Deus. Então eu vejo grandes construções, não tem problema nenhum. Um homem chegar aqui e falar assim: eu vou construir esse local aqui para a igreja se reunir. A igreja pode se reunir em qualquer lugar. O que não pode fazer, se não vai estar ignorando a presença de Deus, é dizer que aquele lugar é o santuário, é o templo. Porque senão, você ignora a presença de Deus na tua vida, porque Ele te fez de templo. João capítulo 4, livro histórico da lei, no versículo de número 20 ao 24, olha isso aí. Nossos pais, Jesus conversando com a mulher samaritana, nossos pais adoravam neste monte. Olha a religião. Vós, a mulher falando com Jesus, judeu, entretanto dizeis que em Jerusalém era o lugar onde se deve adorar. Então a mulher samaritana tinha um local de adoração. Jesus e os judeus tinham outro. Eles adoravam no Monte Gerizim. Jesus e os samaritanos e os judeus adoravam lá em Jerusalém. Era o que ela estava dizendo a ele. Nós temos um local de adoração. A mulher dizendo e afirmando que Jesus dizia que era em Jerusalém, ou Jesus representando os judeus, era o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Para os cristãos, essa hora ainda não chegou, porque eles continuam indo ao monte adorar o Pai. Continuam indo às igrejas
para adorar o Pai. Ora, e vocês aqui fazem o quê? Nós não estamos aqui apenas para adorar. Nós não estamos aqui para buscar a bênção. Nós estamos aqui porque somos abençoados. Nós não estamos aqui para buscar a salvação. Nós estamos aqui porque somos salvos. Nós não estamos aqui para buscar a libertação. Nós estamos aqui porque somos libertos. Aqui, não nessa esfera física, mas aqui nessa região celestial, onde só os salvos podem adorar em espírito e em verdade. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. 22, vós, ele falando com a mulher, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, mas vem a hora, e já chegou. Chegou ou não chegou? Ali me parece que chegou há 2.000 anos. E a chegada a esta hora, o que iria trazer? Olha lá, em que os verdadeiros... Então, se tem os verdadeiros, tem os falsos. E os falsos estão indo ao monte, estão indo aos templos, debaixo de uma religião, ignorando a presença de Deus na vida deles. Não, é porque amanhã é dia de buscar a Deus, porque amanhã, porque eu não posso, porque é o culto de libertação, porque é lá no monte, porque não sei o quê, porque... Ei, alô, tá aqui, nessa câmera aqui, é para qual emissora? Ah, não, é para o YouTube. Alô, abençoado, você que me assiste a primeira vez. A hora já chegou, a adoração é espírito e em verdade. Não é na carne, nem na mentira. Não é na lei, é na graça. É em espírito e em verdade. Este é o verdadeiro local de adoração, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque vocês buscaram isto. Porque são estes em que o Pai procura para ser os seus e achou a cada um de vocês. Porque quem procura acha. Não é você que está buscando a Deus. Pelo contrário, foi Ele que te procurou. Foi Ele que te resgatou. Foi Ele que te achou. E usou a lei como aio para chegar até aqui. A lei serviu de aio. Você pensava que conhecia a palavra, mas você só conhecia da palavra a lei de Moisés, impostas pelos pastores. Até que ele te procurou e te achou. E hoje você pode dizer: hoje eu o sirvo, o adoro em espírito e em verdade. E ele diz no versículo de número 24: Deus é espírito. Ui! Sério? Deus é espírito. E importa, ele se importa com alguma coisa. Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E qual é o local desta adoração? Paulo disse: apresenteis o vosso culto. Aqui está o local da minha adoração. Não existe um local específico. Quando vai embora, vai adorando. Quando entra, não existe. Amado, se Deus não fizer morada na sua vida, nós fomos enganados pelo Evangelho. Mas Deus está na sua vida, você não precisa buscá-lo. Você não veio. Eu acredito que você não veio aqui buscar a Deus. Mas a religião diz: vamos lá na igreja buscar a Deus. Diz ou não diz? Diz isso.
Nós estamos aqui, abençoados, numa comunhão perfeita. Estamos aqui ligados no cabeça que é Cristo. Não estamos aqui com outro intuito. Ninguém aqui, como repito, me desculpa ser prolixo, ninguém veio aqui buscar a bênção. Não vou lá buscar a minha bênção. A bênção veio conosco. Nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Então, se eu falar que vou buscar a Deus lá, ou que eu vou buscar a Deus ali, e que este local é o santuário, eu estou ignorando a presença dele em mim. Não é o que Paulo disse em 1 de Coríntios 6,19? Vamos ler aí, 1 de Coríntios. Acaso, meu abençoado, isso é tão claro para mim, que é como acordar de manhã automaticamente escovar os dentes. Mas isso aqui, milhões de pessoas não sabem disso ainda. Acaso, tanto é que Paulo, isso é uma pergunta que causou espanto em Paulo. Fez uma cara assim. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está na vida do bispo? Vocês estão entendendo, pessoal? Que está em vós. Uau! O Espírito Santo está em vós. Posso ouvir um amém? Amém! Glória a Deus! Ele está aí. Dentro de vocês. Coisa linda. Dormindo, acordando, levantando, almoçando, jantando. E o Espírito Santo dentro de vocês. Alguns inertes. Outros entristecidos. Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. Em outro, em Tessalonicenses, Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo. Deixar inerte. Essa inércia. Outros, porque dá lugar à carne, já não ouve mais a voz doce, suave do Espírito Santo a guiar, a conduzir, a instruir. Mas ele está aí dentro. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário? Amado, o santuário do Espírito Santo é aquele lá na Aparecida? É aquele templo enorme lá no Brás? É aquela catedral lá em Campinho? Ou aquela em Belém do Pará? O templo, o santuário do Espírito Santo são quem? Não são vocês? Diga, ah, papai. Vocês não podem ignorar isto. Vocês são santuário que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Olha que palavra linda. E que não sois de vós mesmo. Amado, você não se pertence. Vocês foram comprados, lavados, regenerados. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. E quando você passar a viver esta plenitude, você andará no domínio do Espírito Santo. Ninguém te resistirá, nenhum mal sobrevirá sobre vocês. Você tem que acreditar nisto. Porque o versículo 20, meu amado, ele diz o seguinte: porque foste comprado por bom preço. Fostes ou não fostes? Fostes. E quando eu ignoro a presença dele em mim, eu me torno propriedade de homens. Comprado por Deus, santuário do Espírito dele, mas eu não posso ir lá naquela irmã, porque a doutrina da minha igreja não permite que eu vá lá. Não posso ser feliz, não pode rir, não pode se vestir, não pode se cuidar, não pode usar um sabonete, não pode isso, não pode. Não, por quê? Porque não entenderam que, como santuário do Espírito, foram comprados por bom preço. Paulo diz: glorifiquem a Deus no vosso corpo. Diga obrigado, Deus, por essa libertação, por eu ser domínio, estar debaixo da unção do Espírito Santo. Os chamados pastores e líderes religiosos negligenciam essas verdades, fazendo as vidas acreditarem que o local de adoração e santuário de Deus são os templos de pedra. Só que isto é um engano religioso para prender os homens em suas manipulações.
fazendo acreditar que Deus só está ali. Tem uns que são tão ousados e diz que Deus só está naquela doutrina. Que a doutrina verdadeira é a deles, com proibições. E que Deus só está ali. Isso é um engano que nós vivemos a vida inteira. Isto é uma falácia. Colossenses 2, versículo 1 e 4, Paulo deixa claro isso. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelo Laodicenses e por quantos não me viram face a face. Paulo estava debaixo de uma luta, de uma guerra contra esta religião. Desde o tempo de Paulo, os homens tentam prender os homens. Poucos tiveram esta autoridade como Paulo tiveram. Pedro, João, não podiam lutar contra a religião, fazia parte delas. Diz que a hora nona eles iam aonde? Ao templo. Há um certo tempo atrás eu estava conversando com o irmão, ele disse, rapaz, a hora nona? Falei, Pai do Senhor, o que foi? A hora da oração. Ei, abençoado, isso era para os judeus. Os judeus é que tinham a hora para ir ao templo, a hora nona. Em Paulo está a fala para orar sem cessar. Essa religiosidade. Paulo estava vivendo debaixo de uma grande guerra, libertar os crentes da sua época dessa religião que se enriqueceu. A religião se alimenta do engano, luta contra as verdades de Deus, mas nós estamos aqui, assim como nos dias de Paulo, para dizer, estamos combatendo o bom combate, não vai ficar um no engano religioso, porque a graça os libertará, a graça de Cristo fará isto. Dois, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles, os crentes da época de Paulo, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. 4, assim digo, Paulo disse, o que eu estou dizendo a vocês é para que ninguém vos engane com um raciocínio falazes. E começa, Jesus vai voltar, você vai ficar e você vai pro inferno. E qual é o lugar que você ouve isso? Nos templos. Que palavra de amor, não. Eu saí da minha casa de um dia de domingo, ou de terça, ou de quarta, minha mulher botar aquela rosa que ela bota, rosa choque, não me provoque, sentar numa cadeira e o pastor falar, Jesus vai voltar, você vai ficar e você vai para o inferno. Para o inferno vai você, saravá. Sabe o que falar que a minha mulher vai para o inferno? Não, eu aceitava isso numa boa. Falava, tá vendo aí? Tu vai pro inferno, vai sozinha. Amados, um raciocínio falaz é um pensamento inválido, sem base de conhecimento. Tudo, grande parte, do que a igreja evangélica nos ensinou, estava sem base de conhecimento. Não tem base de conhecimento, especialmente nas epístolas de Paulo. Tem até uma base na lei. Buscam lá na lei de Moisés e ainda assim trazem como ameaça. Você sai de lá com medo. Foi para buscar a Deus e encontrou o quê? Exu, pombagira, 7 flechas. Mas não é? Você sai da sua casa, ignorando a presença de Cristo. Você sai da sua casa e entra nesses lugares para buscar a Deus. E o que você encontra? Você vai para o inferno, o diabo está furioso, Deus vai soltar a mão, Deus está me dizendo aqui que tem um laço de morte. Quem já ouviu aqui que tem laço de morte, diga ui. Todo mundo?
Mas ainda que isso fosse uma verdade na lei, não está escrito na lei que ele quebra o laço do passarinheiro? Então isso é falácia, um pensamento inválido, sem base de conhecimento. Então João, capítulo 14, versículo 16, olha o que ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o mesmo Jesus, o mesmo Consolador. Ele daria o quê? E o que é que os crentes fazem? Ignoram a presença do Consolador que mora dentro deles e ficam aqui: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Ele disse: não, eu vou dar outro. Os crentes: não, nós queremos o filho de Davi. Nós queremos o da mão furada. Nós queremos o que curou o cego de Jericó. Ele disse: não, eu vou dar outro. Não, outro nós não queremos. Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Eu vou fazer uma tenda para ti, para Moisés e para ele. Não. Eu vou dar um outro. Eu vou dar o Espírito, como Paulo pregou em 2 de Coríntios 3,17. O Senhor é o Espírito, e aonde estiver o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o que aconteceu com vocês. Mas eles querem o que estava impossibilitado de ir até Lázaro. Eles querem o da cusparada. Eles querem o do jejum. Eles querem o do confronto farisaico. Eles querem o que veio debaixo da lei. Ele disse: não, este é o do cumprimento da lei. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja no monte, no pico do Everest, no culto de libertação. Vai. Esteja sempre aonde? Com vocês. Pastor, eu não posso perder o culto de Santa Ceia, pastor. É o culto de comunhão. Minha irmã, você comer na ceia ou não, ele vai estar sempre com você. Mas eu não aceito isso. Isso é doutrina de demônio. Isso é pregação do YouTube. Não é não. Isso é a palavra. Que quando você pega esse vídeo e mostra a pessoa, e a pessoa diz: está seguindo a Geraldo? Seguindo quem? Nem meu cachorro está me seguindo mais, abençoado. Tá ficando tenso. Ele me olha para mim. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que te faz adorar em espírito e em verdade. Não é o engano, não é a operação do erro, não é levantar uma vela, levar um pedaço de pano, não é jogar o dinheiro na fogueira bamba, não é fazer uma campanha, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Parou aqui. E um bonito me disse assim: o senhor não quer pregar contra o inferno? Eu disse: inferno é sepultura. Mas você só quer pregar para crente. Claro, porque eu tenho que pregar para o crente, porque o que eu prego, o mundo não pode receber. E eu não estou nessa terra perdendo meu tempo. O mundo está com os ouvidos tapados, tendo olhos, veem e não enxergam, vendo, não veem. O Espírito da verdade, disse o dono da igreja, o mundo não
pode receber, porque não nos vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita no monte. Habita convosco. E estará no culto de libertação. Estará em vós. Você recebe isso? Há um espírito da verdade entre vocês. Diga: ah, papai. Diga: ah, papai. Diga: ah, papai. (18) Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quer dizer que se ele não veio, eu estou órfão ainda. Mas ele voltou e me fez morada dele. 19: Ainda por pouco tempo o mundo não me verá, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. 20: Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu aonde? 21: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu acho engraçado o cara dizer: eu amo Jesus, mas eu vou buscá-lo lá na igreja do Godofredo. Mas na igreja do Godofredo, até o nome é feio. Meu irmão, primeiro que Godofredo não tem igreja, e segundo que Deus não está lá, Deus está em você. Quando você for à igreja do Godofredo, você vai levar Deus até Godofredo, porque com certeza um pastor com o nome desse não tem Deus. Abençoados, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. 22: Disse-lhe Judas, não Iscariote, o outro: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele o quê? Morada. Quem é essa morada aqui? Diga: ah, papai. Uala. E quantos crentes não sabem disso? Alô? Tu és a morada do Pai. Aqui era uma manifestação ainda no antigo pacto. Hoje a manifestação está encerrada. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ele disse: eu me manifestarei, viremos para ele no antigo pacto e faremos nele morada. Já fez, ele habita em nós. Isso faz toda a diferença? Faz. Que diferença isso faz? Isso acaba com a briga dentro da família. Porque aquela irmã lá, se acha a profeta Balabachúria. Esta daqui está em graça, porque esta aqui vai ao monte buscar a Deus, e porque ela é profeta na igreja, é pastora, presidente, ela acha que esta aqui não tem Deus. Então, porque esta não tem Deus, Jesus vai vir, ela vai ficar. Tudo o que ela tem não foi Deus que deu, foi sorte, foi o acaso, casou com um homem rico. Mas quando Jesus voltar, quero ver a tua riqueza. Eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Quando você sabe que você é a morada do Pai, comprada pelo mesmo preço, amado, porque ele não faz a acepção dos seus filhos, ele ama a todos. Ele não ama mais o Geraldo e menos o Arnaldo, ele ama a todos. Claro que tem os desobedientes que ele disciplina, mas todos têm o direito da mesma herança. Todos foram conquistados por Cristo. Então este ensinamento faz toda a diferença quando tu entendes que tu és morada dele. Ele nos fez
morada dele. Só que a chamada igreja não entende isso. E estão presos na história judaica. Não acompanharam o time da história, não conhecendo a Cristo e as suas manifestações. E estão presos no tempo e ignoram o Cristo ressuscitado em nós. Há um relato em Lucas de 2 homens que estavam no caminho de Emaús. E ele apareceu entre eles. É um trecho muito longo, e eu separei aqui uns versículos, depois você medita em casa. Lucas capítulo 24, versículo 18, eu vou ler até o 21. Olha lá. Eram 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém... Volta para mim, Miguel, por favor, deixa eu ver se é o 17. Então lhes perguntou Jesus. Jesus apareceu entre eles após a crucificação. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Diz que então Jesus, após a crucificação e a ressurreição, viu 2 homens andando a caminho de Emaús e veio até eles. Eles estavam conversando sobre alguma coisa e Jesus perguntou: o que é isso que vos preocupa? O que é que vocês vão tratando na medida que vocês caminharam? E eles pararam entristecidos. Eles olharam para ele assim. Como assim? Olha o que diz o relato, olha só. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Então, eles olharam para Jesus com uma incredulidade, dizendo: gente, você vive em que mundo? O que você estava fazendo? Onde você não estava em Jerusalém? Você não ouviu as últimas notícias? As coisas que aconteceram nos últimos dias? Olha o que diz o versículo 19. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou a ele: quais coisas? Quais? Jesus falando com ele: vocês não estão vendo não? Sou eu, estou aqui. As coisas que aconteceram diziam respeito à minha ressurreição. Quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, ainda preso no time da história, ainda preso a Jesus de Nazaré, ignorando que o ressuscitado estava ali diante deles. A igreja ainda está presa a Jesus de Nazaré, ignorando que Jesus de Nazaré estava na sua manifestação como filho, e as suas últimas palavras na cruz foi: está consumado. No 3º dia ele ressuscitou e se tornou o Deus mesmo, sentado no trono do universo, governando as nossas vidas. E eles, sabe, são metidinhos a falar que ele era o ignorante e ele não sabe. Quais coisas? Onde você estava então, cara? E Jesus perguntou: quais? E eles disseram: ao que diz respeito a Jesus de Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, é já o 3º dia, diz que tais coisas aconteceram. E ele ali. E eles ignorando. E dizendo: nós esperávamos que fosse ele o Messias, mas já é o 3º dia e ele continua morto. E ele diante deles. Cristo, a presença ignorada. Cristo dentro dos crentes. E eles buscando eles no monte. Buscando dentro das igrejas, no culto de consagração, busca do Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro dos crentes.
Paulo disse, e repito eu como ministro do Evangelho: ou ignorais que o Espírito Santo habita em vós e que sois santuários de Deus e que vocês não são mesmo dele, não são de vós mesmo e que vocês foram comprados por ele? Cristo, a presença ignorada. Eu vivi assim, buscando Deus aonde ele jamais entraria. Houve uma notícia em Israel em que o Salvador iria nascer. Os reis magos, que não são guiados pelo Espírito Santo, foram guiados pela estrela. A estrela apontava para uma hospedaria, uma estrebaria. Mas os reis magos carnais deviam estar lutando contra a sua religiosidade e querendo andar para o palácio de Herodes. Porque se nasceu o rei de Israel, aonde estaria o rei senão no palácio de Herodes? E a estrela apontava para a estrebaria. E os reis magos querendo ir para o palácio. Mas ele não está no palácio. Ele não está dentro das grandes catedrais. Ele está dentro de você. Ele está na tua vida. Ele está na tua vida. Ele está na tua vida. Ele não habita em templos. Tu és o templo de Deus. E eu e a minha esposa fomos comprar um materiais de escolar. E uma senhora veio na minha direção e eu disse: ih, que você já conhece, né? O perfil você já conhece. Ela: Deus manda te dizer uma coisa, vaso. Volta para a igreja que Deus tem uma obra contigo. Reconcilia-te com Ele. Eu disse: ih. A boca abre logo, né? A minha esposa: vive o que você prega. Ela não vai entender, deixa quieto. Eu: amém, abençoado, amém, abençoado. Deus não está nesses lugares, meu amado. Deus não está onde tem a soberba, onde tem o nariz em pé. E nem a unção dele permanece lá. Existem lugares por aí que estão vazios, desprovidos da graça de Deus. Não tem mais unção, tem ataque. Tem uma máquina de tosquear para passar na tua carteira igual a curva das estradas de Santo. Dos mais antigos, a música do Roberto Carlos. Deus já saiu de lá há muito tempo. A unção de Deus, que Deus nunca esteve mesmo. Mas a unção e a misericórdia de Deus já saiu desses lugares. As vidas estão vazias, feridas. O local que deveria ser a casa de oração, como Jesus disse para os judeus, se tornou um covil de ladrões. É toma lá da cá, é vida ferida, é exposição ao ridículo. Chega! Deus não habita nesses locais. A igreja de Cristo tem que entender que elas são a morada de Deus, inseparáveis. Nada pode separar vocês do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem a altura, nada. Vocês são moradas do Pai. Alguém está falando alguma coisa aí. Graças a Deus, domingo eu não estou aqui. Opa, vai dar lugar para mais gente. Olha quanta gente em pé. Você não está aqui, obrigado, abençoado. Você está aqui não porque viste sinais. Você está reunido aqui porque comeu do pão e dele se alimentou. Não é um pão físico dado de todo domingo. É o pão vivo que desce do céu. É Cristo sendo repartido com todos os seus eleitos. Você está aqui porque você é movido por esse amor, por essa simplicidade, por essa igualdade que há entre nós. Você está aqui porque você ouve palavras de vida eterna. E para onde iríamos nós, se é Ele que tem essas palavras para nos instruir? Aonde mais eu ouviria isto? Na Catedral de Roma? Na Igreja da Lei?
no arcebispo, no cardeal de Duque de Caxias, se não for aqui, nas palavras de vida eterna. Foi ele que disse: as minhas palavras são vidas, são espírito e vida. É isto que eu recebo para a minha vida. E ele ali, e a presença ignorada. Já é o terceiro dia, diz que tais coisas sucederam. 22, é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Olha a incredulidade. Falaram para Cleopas e para o outro: gente, o túmulo está vazio. E eles esperando o Messias vir. Mas o túmulo está vazio. Se o túmulo está vazio, aonde ele está? Dentro dele. Ele disse: eu vou vir e vou fazer em vocês morada. Glória a Deus. E eles procurando fora. Diz o versículo de número 23. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo tido uma visão de anjos, o qual afirmava que ele vive. E eles não acreditando. Túmulo revirado. Teve uma visão de anjos em que os anjos disseram: ele vive. E eles não acreditando. Depois ele diz no versículo de número 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Gente, se morreu, tinha que estar no túmulo. Se ele não está no túmulo, cumpriu-se a palavra que ele disse. Ele ressuscitou e mora dentro dos crentes. Mas é difícil para o religioso aceitar, porque o religioso quer ver, quer tocar. O religioso quer o pão físico, mas o pão é a igreja. O religioso quer beber o suco, mas o suco não é o sangue é a vida dele derramada em nós. O religioso quer fazer o jejum, mas ele disse: quem tem um noivo não pode jejuar. E ele não é mais o noivo, que o casamento foi feito no madeiro. Nós somos agora a esposa de Cristo. Nós não podemos jejuar para ficar triste. Temos que dar graças a Deus, porque ele habita em nós. E no versículo de número 30 e no versículo de número até o 34, olha lá o que diz. E aconteceu, é o mesmo relato, que é muito extenso, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão e o abençoou. Segura aqui, não tenho nem tempo, mas segura isso aqui. Isso aqui, os religiosos dizem que Jesus está fazendo ceia. Partir o pão era um hábito comum entre os judeus, tá? Tem nada a ver que partir o pão é a ceia, não. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhe deu. Olha, ele já sentado na mesa com eles. 31. Então, se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? O coração ardendo, a boca seca, a presença formidável, mas a religião não deixa ver o Cristo ressuscitado na vida deles. Tem que ir a um local, tem que estar debaixo de regra, tem que obedecer a um mandamento, tem que ter uma mentira, tem que ter um engano, tem que ser explorado, tem que ser enganado. Eles não aceitam a presença lá dentro que arde o coração. A mim, quando eu entendi que Cristo habitava em mim e não nesses locais, o coração ardeu e eu disse: agora testificou, Cristo habita em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amados, é triste, mas é uma realidade. Ser ignorado é muito triste. E o que Cristo, o Espírito de Cristo, não sente quando é ignorado. E existe um relato em Lucas, no capítulo de número 24, versículo 1, Miguel. Olha só: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo,
é aquele relato que ele diz que as mulheres testemunharam, levando os aromas que haviam preparado. 2, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Então, no primeiro dia da semana, acredito ali domingo, quando elas chegaram lá onde Jesus tinha sido colocado, a pedra tinha sido removida. Depois diz no versículo de número 3, mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Depois diz no versículo de número 4, aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, leia, por que buscais entre os mortos ao que vive? É assim que está a igreja. Buscando Deus no local em que Ele não habita. Está tudo errado. Você quer achar Deus? Procure no seu irmão. Procure em você mesmo. Veja-se no espelho. Lá dentro está Deus. Quer desencontrar Deus? Vá aos templos. Passe óleo. Você estará anulando a graça dele. Dê um dízimo. Faça uma campanha. Coma um pedaço de pão. Você estará negando a obra dele na sua vida. Quer encontrar Deus? Olhe para dentro de si. E sinta a felicidade de descobrir 2 coisas inegáveis. Primeiro, a presença de Deus em você. Segundo, a tua presença neste mundo. E quando descobrires isso, vai viver os melhores dias de sua vida, porque ninguém poderá te deter. A pedra removida, o corpo não estava mais lá, e ela buscando entre os mortos aquele que vive. Vamos parar para refletir 15 segundos. Buscando a Deus num local que Ele nunca estaria. Foi o que eu fiz, foi o que você fez. Deus não está no meio dessas manobras? Deus não está no meio dessas mentiras, desses paganismos, desses rituais? Aonde está escrito aqui que Deus está relacionado com rosa? Com um copo d'água depois de oração? Com campanhas? Com culto de libertação? Então, um local que oferece isso, Deus nunca esteve ali. A presença é ignorada. Colossenses, capítulo 1, versículo 26, foi a resposta que eu encontrei aonde Deus está. Olha lá. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. 27, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério dos gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo aonde? Cristo em nós. Ora, se Cristo está em nós, eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Se Cristo está em nós, eu não preciso da mão do pastor. Se Cristo está em nós, eu não preciso de um pedaço de pão. Espera aí, Cristo está na minha vida? Então eu não preciso de nada externo. Então eu não preciso de fita. Então eu não preciso de sal. Então eu não preciso de corredor. Então eu não preciso que quando termine uma oração, o pastor coloque a mão sobre mim. Ora, se Cristo está em mim, eu não posso ir para esse inferno pregado pela religião, porque se eu for para o inferno, quem está em mim vai junto comigo. Então isso começa a fazer uma grande diferença, e o que o Senhor pelo Espírito Santo quer passar é que nós estamos nessa terra seguro por causa da presença dele em nós. É isso, bingo! Cristo está em você. Ninguém pode te derrubar. Ninguém pode te destruir.
Todos os dias da tua vida estão escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ele te conhece por dentro e por fora. A palavra nem saiu da tua boca, eis que Ele conhece tudo. Ele viu o teu corpo ainda informe. Tu és criatura dEle, feitura dEle. Ele está no domínio da tua vida. Diga glória a Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu sair daqui, Cristo irá comigo. O governador de tudo, aquele que domina tudo, está dentro de mim, dentro de cada um de nós. Só Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus sobre todos. Quando acordares de manhã, Cristo acordará dentro de você. Quando dormires logo mais à noite, Cristo dormirás dentro de você, metaforicamente falando. No voltar ao teu trabalho, Cristo estará com você. Na tua condução, em qualquer lugar, Cristo estará com você. 1 Coríntios 3, 16, 17, olha o que diz aí. Não sabeis, olha, grave esta palavra, hein? Porque se eu pegar alguém aqui e falar assim, domingo que vem agora nós vamos no Santuário da Penha. Meu amado, mas eu vou dar em você. Mas de vara de marmelo, mas até você urinar. Não, é sério, meu amado, que não é possível. Estou aqui suando igual um bacon, meu amado. Olha lá, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus? Você não sabia disso, não? Sabia ou não sabia? Não sabia. E você chamava aquele local lá de santuário? Porque você já ouviu os pastores falarem isso, não já? Este grande santuário que nós erguemos para a glória de Deus. Ei! Vocês não ergueram um santuário para a glória de Deus. Vocês ergueram para envergonhar Deus. Porque os santuários são esses, erguidos pelo poder do Espírito Santo. Não sabeis que sois santuários de Deus? E que o Espírito de Deus paira sobre o abismo? O Espírito, meu amado, me dá vontade de dar uma coisa, porque meu amado, isso para mim aqui é um ápice. Porque quando eu paro e penso que aquele Espírito que pairava sobre a face do abismo, aquele mesmo Espírito que disse, haja luz, e houve. Aquele mesmo Espírito que disse, estrelas, diz que cada uma delas sai, nenhuma falta. Este mesmo Espírito está em mim, está em você. Quando eu penso na dimensão deste poder dentro de mim, eu não preciso de nada externo. O que é que eu faço para viver esse poder? Eu ando em linha com o que diz a palavra dele. Quando o médico diz é um câncer, eu digo, o Espírito de Deus está dentro de mim, aconteça a cura. Quando o patrão diz, eu vou te mandar embora, a porta se fecha aqui e abre outra lá, o Espírito de Deus está dentro de mim. Ele anda sobre o mar, ele separa as trevas da luz. Ele é grande em poder, Ele é poderoso, Ele é imbatível, Ele é Rei de reis, Ele é Senhor dos senhores. Ele está dentro de vocês. Não está longe, não está distante. Não é o cara lá de cima, como disse a Xuxa. É o Espírito dentro de nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que é lindo, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é... Não. Isso é muito sério.
Os homens vão profanando o que é sagrado e vão santificando o que é profano. Sagrado aqui não é o copo d'água. Sagrado aqui não é o pão. A irmã disse: meu Deus, eu deixei cair o corpo de Jesus, e agora? O pastor, e agora? Para o inferno, mármore do inferno, Inxalá. Sagrado não é o pão. Sagrado não é o dito altar. Sagrado são cada um de vocês, por causa da presença do Santo nas vossas vidas. Vocês são sagrados ao Senhor, diz a revelação da graça. Aos sagrados em Cristo, diga: Abba, Pai. Diga um glória a Deus. Diga glória a Deus. Teu pastor vem falar contigo, você fala: toma cuidado comigo, se você me destruir, Deus te destruirá, eu sou sagrado, hein? Ele vai dizer heresia, boca do cão. Está aprendendo essas coisas aonde você diz com ele? Nas epístolas de Paulo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, meu amado, pode ter santuário em Roma, pode ter santuário lá em Belém, pode ter santuário lá no Brás com a Arca da Aliança, pode ter ela de ouro, de esmeralda, de diamante, cravada de lama. Os santuários são vocês. Sagrados são vocês. E eu não recebo menos do que isso. Por isso, eu termino com 2 de Coríntios. Hoje é sopa. 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16, olha lá. Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Eu posso conjecturar, desde que eu não altere a doutrina. Eu acho que quando um homem ergue um templo e diz: aqui é o santuário de Deus, isso gera uma idolatria. Porque o que tem pessoas aí defendendo pastor e placa de igreja não está no gibi. Se bem que não está nem mais no gibi, né? Gibi nem tem mais, no meu tempo tinha. Não está nem mais na Bíblia. Não, é porque o meu bispo, porque abriu uma nova catedral, se Deus não estivesse lá, é porque isso, porque aquilo, porque pipipi. E fica essa idolatria defendendo placas, defendendo convenção, defendendo congregação, e não defendem a palavra. E que ligação há, disse Paulo, entre o santuário de Deus? Quem é o santuário de Deus? São vocês. Que ligação então há de vocês com esses ídolos aí fora? Nenhuma, não temos ligação. E foi por isso que Deus foi arrancando. Tira, e tira daqui, e tira dali. Alguns estavam clamando pela verdade. Deus se manifestou, Deus disse: a verdade é essa. Outros brigaram aqui na mente e disse: meu Deus, é demais. Deus disse: é isso aqui. Você é morada, você é templo. Eu habito em você, eu moro em você, eu cuido da tua vida. Em você ninguém toca, ninguém vai te fazer mal. Você é conduzido em triunfo, está em perfeita vitória, selado com o meu espírito. Bala perdida, carro desgovernado, você não pode ser atingido. Eu cuido de você, eu te oriento, eu te protejo. Você é minha morada. Mas se eu pregar isso lá, aonde vai ficar a minha autoridade? Em lugar nenhum. A autoridade aqui é Cristo, o cabeça da igreja. Ele é a autoridade. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Grifa aqui, grifa aqui. Como Geraldo disse. Porque depois os invejosos vão dizer que é Geraldo. Para vocês. Que Geraldo, cara? Esquece Geraldo, cara. Geraldo é negão, rapaz. Quem disse foi ele. Vocês vão lutar contra ele? Me apresente o primeiro que vai lutar contra ele. Se ele não der, eu pego vocês. Vamos lá.
Que Geraldo, cara? Isso ali que foi ele mesmo que disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Diga glória a Deus aí, por favor. Meu Deus, que maravilha! E eu com medo do pastor me tirar do grupo de oração. Olha só. Ai, como eu tinha medo do pastor me tirar do grupo de oração. Eu não conhecia isso. Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus. Oh, meu amado. Oh, meu amado. 17. Por isso, retirai-vos do meio dele dos ídolos. Que ligação há com os ídolos? Paulo disse: retirai-vos do meio deles. E não é só os ídolos de estátuas da igreja católica, não, tá? Porque a igreja evangélica é uma igreja católica piorada. Na igreja católica, os ídolos têm mão, mas não apalpam. Da igreja evangélica tem e tosqueiam. Na igreja católica, os ídolos têm boca, mas não falam. Da igreja evangélica, ladram. E o Espírito Santo na minha boca com ousadia transmite a todos os eleitos no Brasil e no mundo: retirai-vos do meio deles, não toquei em coisas impuras, e diz o santo: eu vos receberei. Depois ele diz no versículo 18: serei vosso carrasco. Serei o quê? E vocês, minhas ovelhas, serão para mim filhos e filhas. Diz Diz quem? Diz o Senhor, o Todo-Poderoso. É a Ele que vocês servem, é dele que vocês são morada, é dele que vocês são santuário. Se vocês recebem essa palavra, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Serei para vós pai, e vós filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Assim seja, porque assim nós cremos no que diz o Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé.